Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marisol Mandarino, tradutora e intérprete pública de inglês e espanhol e talvez colega de vocês na faculdade, né? Que eu agora estou no quarto período do direito e esse tema de hoje tem a ver com duas disciplinas que eu estou cursando agora neste período, que é a do direito administrativo e a outra direito administrativo aplicado, né? Então, se você é meu colega aqui na UFJF, primeiro, meu grande abraço. Esse vídeo é para você, né? Porque alguns de vocês me pediram, assim, queria saber mais como é que funciona a tradução juramentada, se um dia eu precisar. Então, esse vídeo é justamente para você, futuro profissional do direito, né? Que seja juiz, advogado, promotor, defensor, o que for, você, em algum momento, vai se deparar com algum cliente, com algum cidadão que tem alguma relação ou com outro país, porque ele é estrangeiro, ou porque ele tem um documento estrangeiro que ele quer, né, usar no processo judicial dele. Tá? Então, nesse caso, é muito importante saber como é a prática do tradutor juramentado para não ficar por aí na hora da necessidade meio perdido. Então, primeiramente, eu queria agradecer a tua presença aqui e, segundo, eu queria também pedir desculpas por não ter anunciado nada, porque anda meio corrido isso, nesse negócio de trabalhar e estudar não é fácil. Então, eu não quis me comprometer com uma data de lançamento do vídeo, fazer uma live com todo mundo presente, porque eu não sabia se eu ia dar conta do recado hoje. E eu queria fazer hoje, neste 1º de maio, porque este é o meu trabalho. Então, no Dia do Internacional do Trabalho, eu queria falar justamente do meu trabalho, que eu gosto tanto e que eu já pratico, já estou nessa missão aqui desde 1986, não tem problema nenhum em dizer que tem quase 40 anos de profissão. É com muito orgulho, porque eu sempre quis ser tradutora e agora eu vou acrescentar mais esse conhecimento, que são os conhecimentos do mundo jurídico, do mundo do direito, né? Estou aprendendo muito, realmente. Quando acabar o curso, eu vou sentir saudade. Eu estou sentindo saudade desde agora. Então, se você é também aluno de outra faculdade, de outra universidade, melhor dizendo, né, também seja bem-vindo. Esse vídeo também é para você, porque eu acho que a gente precisa divulgar esse tipo de informação de utilidade pública. Não vejam nisso aqui nenhum tipo de propaganda, não é. Se algum dia você precisar de alguma informação sobre tradução juramentada de outros idiomas, vou te atender com o mesmo zelo, com a mesma atenção. Se você precisar de alguma informação do mundo do alemão, do mundo do italiano, do mandarim, né? Então, tenho colegas, muito bons colegas para recomendar, né, esses idiomas todos, que graças a Deus eu falo com vários colegas de vários estados e de vários idiomas. É sempre bom sair da nossa bolha, né, e poder conversar com todo mundo, é, e sempre aprender. O tradutor é assim, é um bicho curioso que gosta sempre de aprender. Então, primeiro, era isso, pedir desculpas por não ter agendado nada. Parece que eu estou falando aqui para as paredes, mas eu sei que vocês estão aí prestando atenção e querendo ter informação. Vai ficar gravado no YouTube. Não sei se eu vou colocar no Instagram também, não. Ainda estou na dúvida. Vou analisar quais são as condições lá, porque às vezes pode ter alguma novidade que eu não sei. Nunca coloquei um vídeo inteiro lá e deve dar cerca de 1 hora. Vamos ver se eu consigo ser concisa aqui na explicação. E seria isso. Então, eu começo primeiramente, antes de entrar nos slides, eu queria falar, assim, desmistificar uma coisa. Muitas vezes eu vejo que as pessoas confundem, né? Ter proficiência, saber ensinar um idioma e saber traduzir. São três formações totalmente diferentes, né? Existem várias outras dentro da tradução, dentro do domínio dos idiomas, né? Mas basicamente essas três, eu diria que tem gente que fazendo assim muita confusão, inclusive o Congresso Nacional, quando aprovou a lei 14.195, se confundiu muito, né? Porque confundiu ao
achar que uma pessoa que é portadora de título de proficiência, né, de um diploma de proficiência, que ela, diploma não, certificado, é o nome certinho, né, de um certificado de proficiência C2, que ela está apta a traduzir. Então, agora nós temos aí vários tradutores públicos que correm o risco, né, o cliente dessas pessoas corre o risco de nunca, dessa pessoa nunca ter traduzido. Porque ela nunca passou, isso é certo, ela nunca passou por uma prova de tradução, porque estão dispensando o concurso público, o que é uma pena. Eu sei que o concurso público demorou muito, o meu demorou 22 anos, é uma eternidade, mas assim, caberia exigir do órgão que faz o concurso que ele fizesse concursos com maior frequência. Mas, assim, eliminar o concurso, não, porque agora vai ser, assim, difícil para o cidadão diferenciar quem é que realmente já fez alguma tradução na vida e quem só tem o título, né? Então, seria isso, desmistificar. Não é igual ter proficiência no idioma, saber ensinar o idioma e traduzir daquele idioma, tá? Três coisas, três universos totalmente diferentes. Dito isto, né? Vamos lá para os nossos slides, que entrar no conteúdo aqui mais interessante para vocês. Começando aqui pelo título, né? O TIP, que é o tradutor e intérprete público, tá? Como agente público, é isso que a gente vai ver aqui hoje, que ele é um agente público com fé pública delegada. Então, o que que é um agente público? Vai ser o primeiro tópico da nossa conversa, né? Porque isso é um tópico que é visto rapidamente dentro da área da disciplina de direito administrativo, tá? Quem é o TIP? O que o TIP faz? Onde encontrá-lo? A Lei 14.195 e a ADI 7196, passar rapidamente, porque esse não é nosso objetivo aqui, mas só para vocês entenderem o contexto que está confuso, né? O Congresso Nacional está redefinindo quer dizer, redefiniu em 2021 a Lei 14.195, foi promulgada e a categoria não se sentiu contemplada e ajuizou uma ADI, que é a ADI 7196, que está em fase de julgamento ainda, tá? Depois nós vamos ver o concurso público do TIP, mais especificamente, a apostille é a assinatura digital, que vai ser também uma informação, duas informações importantes para vocês como futuros profissionais do direito, tá? Então vamos começar a nossa conversa? Vai ser assim. Começamos com o que é um agente público, né? Esse iniciozinho tem um pouquinho lá do conteúdo de direito administrativo que a gente vê na faculdade. Eu acho que vocês ouviram ou vão ver, né? Mas podem aqui recordar, quem já viu, que o agente público, segundo na definição de Maria Zilda, da doutora Maria Zilda Zanella de Pietro, o agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Então, aqui temos o que que é um agente público. Se subdivide em quatro categorias, né? Os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público. E é aí exatamente que estão os TIPs, os tradutores e intérpretes públicos, tá? São esses particulares em colaboração com o poder público. Mais especificamente, aqui no livro da doutora Maria Silvia, vamos entrar então na definição. Olha, nessa categoria entram as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo empregatício. Muita gente acha que a gente tem CLT, que a gente é funcionário público, nesse sentido de ter vencimentos mensais, receber do Estado, mas não é isso que acontece com ou sem remuneração. No caso do tradutor público, não tem remuneração vinda do Estado, tá? Ele recebe de cada pessoa que o contrata, cada pessoa física ou jurídica. Pode até ser um tribunal de justiça, eu trabalho para o STJ, eu trabalho para o Ministério Público, mas assim, eu faço aquela tradução e recebo por aquela tradução e acabou. Não tem um vínculo empregatício ali, não, tá? E eles podem fazê-lo sob diversos títulos, que compreendem delegação do poder público, que aqui é o meu caso, como se dá
com os empregados das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, os que exercem serviços notariais, vejam também que aqui estão os cartórios, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, tá? E eles exercem função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do poder público. Então, eu sou fiscalizada pela Junta Comercial de Minas Gerais e as juntas do Brasil inteiro são fiscalizadas pelo DREI, tá? A remuneração que recebem não é paga pelos cofres públicos, né? Então, mas sim pelos terceiros usuários do serviço, tá? Seria isso basicamente. E quem é o TIP? O TIP, ele é o tradutor e intérprete público. Então, ele é um agente público com fé pública delegada, ele recebe a fé pública delegada no dia da sua posse, tá? No dia que ele é investido naquela função. Ele também recebe o título de agente auxiliar da justiça, porque ele é, também pode trabalhar associado à justiça. Então, ele pode fazer interpretação em juízo, ele pode fornecer uma tradução para um tribunal ou para o Ministério Público ou qualquer órgão da justiça, tá? E ele tem o concurso público, isso era o normal desde 1943, né? Ou seja, 60, 80 e tantos anos, né? Foi assim a única via de concurso público, e em 2021 o Congresso achou por bem liberar geral. Então, liberou geral para quem é portador do certificado de proficiência C2, tá? Tem lá as regras, vocês podem olhar na lei que eu vou indicar mais adiante. É, então, o que eu acho não vem muito ao caso, mas vale destacar para vocês que essa pessoa não fez nenhuma prova de tradução, muito menos de interpretação. O que ela fez foi um curso de idiomas e, ao final do curso, ela prestou uma prova internacional, onde ela comprovou que ela é proficiente naquele idioma, só no idioma. Vejam que a tradução, ela é passar de um idioma para o outro, não só a tradução que vai do idioma estrangeiro para o português, como também do português para o idioma estrangeiro, que a gente chama de versão, tá? Então, na realidade, o que a gente chama genericamente de tradução inclui tradução mesmo do idioma estrangeiro para o português e versão juramentada. E essa pessoa não fez nem a tradução, nem a versão, porque ela não fez prova nenhuma nesse sentido. Ela fez prova de proficiência, né? Quem já tem aí curso de idiomas vai saber que a gente é proibido até de falar em português numa aula de inglês, ou de espanhol, de francês, o que seja. O professor sempre fala, você tem que pensar no idioma estrangeiro. Então, daí o absurdo de darem o título de tradutor público, tradutor e intérprete público, né? Para uma pessoa que tem só o título, o certificado de proficiência C2. Bom, continuando, quem é o TIP, né? Ele é civil e criminalmente responsável pelas suas traduções, tá? E ele é fiscalizado pela junta. E acima da junta tem o DREI, certo? Então, tradutor público, a junta e o DREI, certo? Então, sigamos aqui. E o que faz o TIP? Né? Ele tem três funções apenas, né? Isso que está previsto lá na lei. Ele tinha duas. Com a lei nova de 14.195 de 2021, ele adquiriu uma terceira função, mas basicamente ele traduz ou verte documentos com fé pública, ou seja, ele vai emitir, exarar certidões de tradução pública, né? E a fé pública está presente nessas duas palavrinhas mágicas, dou fé, que ele coloca lá no encerramento da tradução. Se ele não disser dou fé, não é uma tradução pública, tá? E ele interpreta as falas com fé pública. Então, aqui a tradução é por escrito, e aqui o pessoal chama de tradução, mas na realidade é interpretação, o nome técnico para isso, no caso, interpretação juramentada, que são que é a transposição de uma fala de um idioma para outro idioma.
tá? Então, se o juiz quer fazer uma pergunta para testemunha, essa testemunha é estrangeira, né? O juiz brasileiro está falando em português. Essa pergunta vai ter que ser interpretada para o idioma daquela testemunha. A testemunha responde, o intérprete coloca, transpõe aquela resposta para o juiz sem trocar nada. Se ele falar um palavrão, o intérprete repete o palavrão no outro idioma. Se ele faltar com respeito, o intérprete vai transpor para que o juiz possa tomar as providências cabíveis, certo? Se ele titubear, o intérprete vai também fazer a mesma coisa. Se ele falar no masculino, eu estou cansado, e a intérprete vai ter que falar no outro idioma a mesma coisa, mantendo aquela marca do masculino, mesmo ela sendo uma mulher. Então, às vezes o pessoal acha assim, ah, que estranho. Não, mas é isso mesmo, tá? Então, o intérprete é como se ele incorporasse aquela personalidade, e ele vai ser a ponte, a presença linguística daquele réu ou daquele intérprete lá naquela audiência, certo? E também pode acontecer em outras situações, em casamentos, quando um dos noivos é estrangeiro, né, e não domina o português. Às vezes ele até domina o português, mas ele não domina o juridiquês daquela cerimônia, que tem um caráter oficial, que tem um caráter civil, tá? Então, é sempre importante ter isso em mente. Então, aqui, por isso que tem aqui a foto da noivinha assinando. Se ela for estrangeira, ela está assinando um documento que tem repercussões no mundo civil. Então, se tem repercussões, ela tem que saber quais são as implicações daquela assinatura dela naquele documento. Para isso é que existe o intérprete, tá? Aqui é uma foto bem histórica, né, da primeira interpretação em juízo, que é lá em Nuremberg, né, tá? Aqui seria basicamente representando o tradutor juramentado com notebook, no seu home office, em casa ou no escritório mesmo, né? Muitos trabalham em casa, outros não. E aqui seria a representação dessa terceira atividade, né? O tradutor e intérprete público agora, ele também pode oferecer o serviço de transcrição de áudios e vídeos. Tem sido muito usado, né? E com fé pública, claro. Tem sido muito usado porque muitas vezes as conversações estão ali em áudios no WhatsApp, ou uma prova que vai ser é, acrescentada a um processo, ela está publicada no YouTube. Então, por isso é que tem essa opção aí para poder fazer frente a essa novidade da tecnologia do mundo moderno, né? Que é a internet e as redes sociais, como o WhatsApp também, né? Esses sistemas de mensagens, tá? Aqui, e o que que ele traduz? Ele traduz documentos diversos, certidões civis, procurações, contratos, tudo isso, gente. Cada documento aqui é um universo, é um conjunto, é uma terminologia diferente, e que você, o tradutor, o intérprete público, ele tem que entender em português para depois poder saber como colocar aquilo no outro idioma, sabendo-se sempre que o ordenamento jurídico de um país nem sempre é replicado, quase nunca é replicado exatamente igual no outro país, tá? Então, vejam aqui, ó, diplomas, cartas rogatórias, laudos médicos. Não adianta dizer, ah, eu não sei nada de medicina. Vai pesquisar, né? Você não sabe nada sobre retroescavadeiras, mas tem um contrato que está especificando toda a terminologia de retroescavadeira. E alguém quer colocar aquilo ali num processo judicial, vai ter que traduzir. Então, o tradutor e intérprete público, ele não pode se negar a traduzir nenhum tipo de documento, tá? Por mais difícil que ele seja. Então não tem que ter uma especialização, né? Tem aqui, por exemplo, apólices de seguros, que é outra área totalmente diferente, e por aí vai, tá? Etc. aí, porque a variedade, a lista é sem fim.
Queria mostrar para vocês também como é uma tradução juramentada. Não existe um modelo que a gente tenha que seguir. Cada tradutor vai definir mais ou menos o que ele acha que é uma apresentação boa para a tradução que ele vai entregar, tá? Então, vocês podem ver aqui que tem o brasão, a grande maioria usa o brasão de armas, né? Afinal de contas, somos agentes públicos, né? E aquele é um documento público, ajuda a identificar o documento como um documento público, uma pessoa que está traduzindo com fé pública em nome do Estado brasileiro, né? Então, isso ajuda, e quando chega em outros países, assim com o nosso brasão, ajuda a identificar, opa, esse aqui é um documento público, não é uma tradução qualquer, tá? É, aí vem aqui o cabeçalho com os dados do tradutor. Eu coloco aqui tradução, o número da tradução, o número do livro e o número da folha. Geralmente a gente coloca isso em livros de até 400 ou 500 páginas, e antigamente a gente tinha que guardar os livros para que eles fossem registrados na junta comercial e a gente armazenasse aquilo registrado, assinado caso alguém no futuro pedisse cópia, né? Então, a gente tem o registro das traduções, diferentemente de outros países que não registram suas traduções. Aqui no Brasil, a gente registra porque funciona no mesmo sistema dos cartórios, né? O cartório não tem lá a sua certidão e você diz o número da sua certidão, os seus dados e você consegue uma cópia da sua certidão, a mesma coisa a tradução. Aquilo fica armazenado eternamente. Quando o tradutor juramentado falece, esse material vai para a junta. Antigamente ia em papel, né? Mas agora, como a grande maioria já está fazendo traduções digitais, com assinatura digital, então a gente manda só o PDF, tá? Então, aqui é um exemplo. Então, uma tradução que vocês venham a receber de outro colega não tem que ser exatamente assim, mas vai ter essas informações básicas aqui. Então, o cabeçalho com as informações, os dados do tradutor. Aqui vai ser o introito no idioma da tradução. No caso aqui vai ser uma versão juramentada, porque está em espanhol, e esse introito vai indicar o tipo de documento que é. No caso aqui, é uma certidão de casamento, tá? E era original, eu não recebia em formato eletrônico, né? Então, aqui, essa aqui é a original. Aqui seria a tradução, que aqui é só um exemplo, para a pessoa ter uma ideia, e aqui seria o encerramento. No encerramento, a gente tem que dizer, bom, primeiro tem que assinar, a assinatura digital vem numa página seguida, esse PDF aqui vamos dizer assim, inviolável, né? No momento que você assina com SPF, não dá para tirar essa folha e continuar lendo o PDF, tá? Então, ele tem esse controle. E a tradução que eu faço, a assinatura que eu faço, eu escolhi uma plataforma que me permite personalizar a minha assinatura. Ela poderia até vir aqui na lateral direita, se necessário, tá? Mas a minha permite personalizar. Então, eu coloquei aqui a mensagem em português, inglês e espanhol, que são os meus idiomas de trabalho, e aí facilita. Para a gente nunca sabe onde é que vai parar a tradução. Então, se a pessoa não souber espanhol, ela vai ter o inglês também para poder se informar, tá? E aqui o código QR, e deixo uma dica para vocês. Sempre que vocês receberem alguma coisa em código QR, é uma tecnologia que é segura desde que você saiba usar. Então, o código QR, você baixa um leitor de código QR aqui para o seu celular, da sua loja de aplicativos do seu celular, e você vai ler o código QR. Porque se alguém colocar essa mesma coisa, esse mesmo PDF, jogar aqui um código QR de uma caixa de leite Tetra Pak e ninguém for ler, vai ser ridículo, mas aquela tradução é uma tradução falsa, tá? Então, sempre leiam os códigos para ver se realmente, ao ler este código, você consegue visualizar de novo a mesma tradução que você viu no papel. Aliás, os documentos que são assinados com certificado digital, eles só são válidos no formato digital. Quando você imprime, não é que você não estragou. Então, aquilo ali vai ser um atalho para você chegar no formato que realmente tem valor jurídico, que é o formato digital. Então,
Pode imprimir? Pode, mas você não pode pegar esse papel e usar sem ler este código e baixar o PDF para o seu computador, entendeu? Então, ele é só um atalho para te facilitar, mas você tem que ter sempre o PDF assinado, né, no seu celular, no seu computador, para poder enviar caso a pessoa, às vezes nem sabe, né? O cartório às vezes não tem ali um como fala, um celular, né, corporativo para usar ali, tem só o pessoal, ela não pode usar o pessoal. Então, se ela não tiver no cartório ou na entidade que for, né, na instituição que for, se ela não tiver um celular disponível para ler o código QR, então esse documento deve ser mandado mesmo por via digital, por e-mail, por WhatsApp, por onde for, tá? Só para vocês terem uma ideia, não quer dizer que todo mundo tem que seguir esse formato, tá? Outras pessoas vão seguir de outra maneira. O que não pode, eu vou mostrar aqui, por exemplo, tá, já destaquei aqui os elementos importantes: cabeçalho, introito, o encerramento da tradução, a tradução ou versão propriamente dita, com seu respectivo número, que fica aqui, pode ficar em outra posição, mas a minha fica aqui, e a assinatura física ou digital, certo? Agora, os dados são os do TIP, do tradutor, né? E nunca os de uma empresa, né? A gente já viu por aí circulando coisas. Se vocês forem jogar no Google, no Google para pesquisar, tradução juramentada e o nome da sua cidade, vocês vão ver que tem muita agência de tradução anunciando o serviço, o que é uma temeridade, né? Porque quem passa no concurso não é a agência, não é a empresa, é uma pessoa. Então, quem deveria anunciar a tradução juramentada e fazer a tradução juramentada é uma pessoa e não uma empresa, certo? Mas já chegamos até o descalabro de, em vez de ter só o brasão, tem o brasão e o logotipo da empresa. Olha que beleza, tá? Então, tomem cuidado com isso. É, então, nunca os dados de uma empresa aqui no endereço e nunca o logotipo da empresa. E entrando aqui na interpretação, o que que o TIP faz? Ao interpretar, ele emprega várias modalidades, várias técnicas, tá? Então, se for, por exemplo, em juízo, pode ser que ele tenha que usar três tipos. E aqui eu explico para vocês terem uma ideia. A interpretação consecutiva, quando um fala e o outro interpreta em seguida, um fala, os demais se calam. Este agora, o intérprete, vai falar no outro idioma, e assim vai, eles vão se revezando. A outra interpretação é, por exemplo, em juízo, quando você tem o réu, né? Ele é estrangeiro, né? E o juiz está falando alguma coisa com o defensor. E aí eles estão falando em português, mas o réu tem o direito de saber o que está sendo dito. Então, para não atrapalhar a conversa entre o juiz e o defensor, a gente faz a interpretação sussurrada só para o réu, né? Então tem que falar mais baixinho. E a parte do juiz também vai ter que ser compreensivo, que vai fazer um barulhinho, não vai ser em alta voz, vai ser mais baixo, mas vai ter um ruído na sala, né? Então, alguns juízes não estão acostumados, então fica essa informação aí para vocês. Mas geralmente o intérprete já se apresenta, né? Geralmente, né? Se não for nenhum forasteiro, eh, nenhum intérprete novato, ele já se apresenta, ele diz a técnica que ele vai usar e já deixa todos na sala preparados para como a interpretação vai ser feita, tá? E existe também a tradução à prima vista. Vamos supor que alguém comece a ler um papel, né? Um documento lá durante a audiência e esse réu tem que entender também. Então, pode ser que seja lido o documento primeiro e depois seja entregue o documento ao intérprete para ele fazer a tradução à prima vista, que é você ler um documento que está, você tem um documento que está em português e você olha o português e já fala o inglês, como se estivesse lendo direto no inglês, tá? Então é outro tipo de interpretação. A gente chama de interpretação porque o intérprete está falando. Se fosse só por escrito, aí era tradução, não era
um tipo de interpretação, mas a gente acaba chamando de tradução à prima vista, porque você está vendo um papel, é uma coisa um pouco ambígua, tá? E raramente a tradução simultânea. A tradução simultânea é mais em outros contextos, né, de congresso e tal. Acho que o tradutor, o intérprete público, ele acaba não usando muito essa técnica, mas não é impossível, tá? Em um cenário onde tenha muita tecnologia, muito equipamento disponível, pode acontecer do tribunal te falar que seria tradução simultânea, mas acho muito difícil porque na tradução simultânea, um está falando e ao mesmo tempo a outra pessoa está ouvindo a interpretação. Então, como iríamos comprovar se aquela interpretação foi, né, tem que ser ouvida por todos e não por um. Então, dificilmente aqui. Mas coloquei aqui só para vocês também registrarem o nome, tá? Mas eu acho que raramente ou nunca essa tradução simultânea. É, e para transcrição, é o terceiro serviço, para transcrever um áudio do WhatsApp ou de um vídeo, como eu expliquei para vocês, primeiro é preciso registrar a transcrição numa ata notarial, segundo a Lei 14.135, para depois fazer a tradução juramentada, porque se eu for transcrever e eu mesma for traduzir, eu estou usando o meu original para fazer a minha tradução. E isso não é correto, tá? Mas há uma confusão aqui nos cartórios, é um procedimento novo, então há uma confusão ainda, cada cartório está fazendo de uma maneira, tá? Então, vejam direitinho com o cartório da confiança de vocês, quando vocês precisarem de transcrição, né? Geralmente é o mesmo tradutor, tá? O mesmo tradutor e intérprete público faz a transcrição em um momento, registra-se aquela transcrição numa ata notarial no cartório, e depois aquela ata notarial é que serve de original para o tradutor. Mas aí também tem um intermediário, que é o escrevente, né? Que é o escrevente que está dando fé pública também, confirmando que aquele conteúdo está lá. Se for um conteúdo em português, tudo bem, ele pode confirmar. Se for um conteúdo em língua estrangeira, aí o único a confirmar, o único que tem fé pública para confirmar o que realmente estava sendo dito ali naquele áudio ou naquele vídeo é o tradutor público, tá? Então, acontece isso na tradução, na transcrição. Podemos ter duas pessoas confirmando o conteúdo em português ou só uma, certo? E aí é que dá a confusão, porque o cartório se sente um pouco inseguro, né? É você mesmo que está dizendo, Thaís, né? A responsabilidade é sua, né? Aí ele pega os dados do tradutor e intérprete público. Tem tido assim, cada cartório está fazendo de um jeito. Ainda vamos ter que ver uma padronização disso, tá? Ainda vai chegar o dia. E onde encontrar o tradutor e intérprete público? Muitos advogados, quando me encontram, reclamam: olha, é difícil te encontrar, tá? É difícil porque eu não sabia eh, quem é que fazia a tradução juramentada, né? Muitas vezes, quando é assim uma pessoa, um cidadão comum, ele vai procurar, sabe onde? Na Xerox, não sei por quê. Ele vai procurar em escolas de idiomas, cursinho de idioma, ele vai perguntar na escola e às vezes ele consegue chegar logo no cartório, mas não são todos que chegam rapidamente no cartório. E os cartórios, eu pelo menos aqui, eu divulguei bastante na minha cidade, aqui em Juiz de Fora, e então todos mais ou menos já sabem quantos idiomas temos na cidade, né? Se não tivermos aqui na cidade, às vezes eles até me indicam a pessoa para eu dar informação, onde é que tem e tal. Então já dou a informação para vocês guardarem isso daí. Na página da Junta Comercial ficam registrados e listados lá todos os tradutores juramentados do Estado, tá? Porque o tradutor juramentado ele tem aliás, tradutor juramentado é o nome leigo, tá? O oficial é tradutor e intérprete público, tá? Mas acaba que todo mundo chama a gente de tradutor juramentado. Apesar de a gente não ter feito juramento nenhum, ninguém fez juramento de nada, mas temos lá esse nome já há muito tempo. E aí, então, na página da Junta Comercial de cada estado, vai ter a lista dos idiomas, a lista
depois dividido os nomes e aí os dados de contato daquele tradutor público. E agora, quer dizer, agora, desde 2021, as juntas comerciais também têm que colocar a via de acesso, como aquela pessoa se tornou tradutor e intérprete público, porque temos, né, segundo o Congresso Nacional, graças ao Congresso Nacional, os tradutores que são via certificado C2. E esses ficam lá marcados via certificado C2, né? Ou alguma coisa do gênero. Não, é certificado de proficiência, acho que eles falam. E os outros estão habilitados por concurso, tá? Então, o habilitado por concurso é o tradutor e intérprete público que fez prova de tradução, fez prova de versão, sem consulta a dicionário, sem computador, com caligrafia linda e nota mínima 7. Tá? No caso de Minas Gerais, ainda tivemos restrição de vagas, em outros estados, não. Passava todo mundo, era aprovado todo mundo que tivesse nota de 7 para cima. Eu diria que é um concurso difícil, né? Mas não é um bicho de sete cabeças. A pessoa se preparando, né? Temos 2.500 tradutores públicos no Brasil. Então, não é possível que todo mundo tenha, assim, seja um ET. É possível fazer o concurso e passar. Mas o Congresso Nacional achou que devia escancarar as portas para quem tem certificado C2 e escancarou. E aí, não tenho raiva do C2, hein? Antes que alguém do C2 esteja me ouvindo aqui, eu não tenho raiva de vocês. Eu só critico o sistema. Eu não julgo a pessoa, tá? Então, vejam que o certificado C2 não passou por nenhuma prova de tradução, muito menos de interpretação. Ah, sim, porque depois da etapa da tradução e de versão, que é no mesmo dia, a gente faz a prova de tradução em 1 hora e a de versão em 1 hora. Depois, quem não é eliminado segue para a próxima etapa e faz a prova de interpretação. Aí são 5 exercícios de interpretação sendo gravado no vídeo, né, para depois ser analisado quem foi que passou. Também nota mínima 7. Então, quem tem lá a via de acesso como certificado C2 não passou em prova de tradução, nem de versão e nem de interpretação, tá? E eu acho chato porque fica lá marcado, ei, esse daqui não fez a prova do concurso. Mas criaram, né, castas. É terrível isso. Se ganhar uma etiqueta assim na cara, você sim e você não. Mas é essa a realidade. Então, segundo o Código do Consumidor, o que que o consumidor, o cidadão tem que fazer? Ele tem que ser informado, por isso que tem lá a informação, né? A pessoa que fez via certificado C2, ela está lá identificada. E aí o cidadão tem como escolher o que ele quiser, um ou outro, tá? E a lista toda com todos os tradutores e intérpretes públicos do Brasil é aqui no CNTPIC, tá? Fica na FENAJU, que é a Federação Nacional das Juntas, e fica no DREI também, que é o órgão que fiscaliza as juntas comerciais do Brasil inteiro. Tem 2 endereços, eram imensos, tá? Aí eu coloquei assim ele curtinho, e esse endereço eu já não sei mais para qual dos dois que vai. Se algum falhar, é só vocês jogarem CNTPIC, que é Cadastro Nacional de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, que era o nome antigo, tá? Então, antigamente não se chamava TIP, se chamava TEPIC, mas agora é TIP, porque tiraram o comercial da história. Porque não é só comercial, né? Comercial era lá no início, quando a gente, né, recebeu o que começou lá com a chegada da família real no Brasil, né, com os primeiros tradutores e intérpretes públicos indo dentro dos navios ingleses. Essa história é muito bonita. Depois vocês vejam aí nas minhas fontes que eu indico lá o livro de referência da colega. E nunca contratem empresas de tradução, tá? Por quê? Porque aqui são intermediários. Vocês não vão ter o atendimento que deveria. Aliás, na Junta Comercial de Minas Gerais e na Junta de São Paulo, está alertado lá que nenhuma empresa tem autorização para realizar traduções juramentadas, mas eles anunciam demais, demais, tá? Então, cuidado aí com as arapucas que vocês vão encontrar por aí. O certo é vocês ou contatarem alguém da junta comercial,
listado na página da Junta Comercial ou na ATP, que é a Associação de Tradutores e Intérpretes Públicos do Estado. Aqui temos a ATP Minas, né? E cada estado tem a sua ATP. E tem o CNTP, que também que fica lá com todos os dados. Mas esse daqui não está muito atualizado, tá? Eu acho que tem 3 ou 4 anos já que os dados foram coletados e o governo ainda não atualizou, tá bom? Seria isso. Aqui só um breve histórico da legislação para vocês terem os números, mas não vou entrar em detalhes aqui. Basicamente, essas 4 etapas da Lei 13.609, que vigorou de 1943 até 2021, quando foi revogada pela lei atual, que é a 14.195, e depois dessa nós tivemos o PL, que não vingou, né? Era o PL 4625 de 2016, mas já uma tentativa de acabar com o concurso e introduzir também estrangeiros. Ah, aqui sim, era concurso público estadual, né? Vigorava a tabela de emolumentos, o tradutor público que não seguisse a tabela de emolumentos do seu estado, né? Ele podia ser denunciado para a junta comercial, porque a lógica é que é um serviço prestado por um agente público, ele deve servir aos interesses da administração pública, né? Então, tem que ser padronizado e não pode, por exemplo, servir a lei do mercado como as leis do mercado como é hoje, né? Aqui na Lei 14.195, acabou-se a lei, as tabelas de emolumentos foram revogadas, livre pactuação de preços. Então, aqui é a lei do mercado. Então, imagina, se a gente for seguir mesmo a lei do mercado, alguns tradutores aí de idiomas raros poderiam cobrar 5 vezes mais, né? Quem é de árabe, quem é de latim, quem é de sueco, quem é de neerlandês, que é o nome certo para holandês, tá? O nome correto do idioma é neerlandês. Então, aí o que acontece? Se a pessoa for cobrar 5 vezes mais, porque ela está seguindo a lei do mercado, isso não combina com o mundo, com os conceitos da administração pública, né? Então, antes, a tabela de emolumentos era o que fazia mais sentido, mas agora estamos assim, segundo, graças ao Congresso Nacional também. E aqui sem estrangeiros, porque considerava-se que era uma atividade que tinha a ver com a segurança nacional, porque afinal de contas uma tradução juramentada ela abre portas para que uma criança vá desacompanhada dos pais para o exterior. Então temos aí a possibilidade de tráfico de órgãos, tráfico de crianças. Então que isso tinha a ver com segurança nacional, né? Também, por exemplo, com o tráfico de drogas, se qualquer um for começar a traduzir, imagina se um grupo internacional de tráfico de drogas quiser colocar aqui uma pessoa para ser tradutor e intérprete público, né? Sendo estrangeiro. Como é que você faz? Você responsabiliza um estrangeiro aqui ou ele simplesmente é extraditado e vai lá com as leis do outro país que podem ser mais brandas, né? Então, por todas essas confusões, além de que, aqui tem mais um detalhe, não se permitiam estrangeiros porque, e eu acho que fazia muito sentido, é, como é que um estrangeiro vai emitir um documento com brasão de armas da República Federativa do Brasil no concurso lá da Espanha, que eu também, lá também tem tradutores públicos, tem concurso público para tradutor público também, é, e eu fiz o concurso deles, o que acontece é que você não pode nem se matricular, nem se inscrever para fazer a prova, se não for cidadão europeu. Então, ele é como se fosse estrangeiro, né? Que é como se considerassem que o país inteiro é a União Europeia, certo? Então, se você, como brasileiro, quisesse fazer a prova de tradução juramentada lá, o concurso público lá da Espanha, não podia, não pode, né? Não pode porque você vai emitir um documento que é equiparado a documento público. Lá não é documento público, lá, tá? Lá é equiparado, porque lá
antes de apostilar uma tradução juramentada, tem que passar ainda pelo tabelião, pelo notário, lá como eles chamam, tá? Então, a nossa é um documento que já nasce documento público. Lá, o notário tem que conferir fé pública e dizer que aquilo ali tudo bem, vamos apostilar. Tá bom? É diferente. Bom, aí depois da 4625, surgiu, essa daqui ficou brecada lá, não chegou a ser votado esse PL. Depois veio a medida provisória em 2021, foi colocada como urgência, coisa que não tinha motivo para ser, mas não vou me alongar nisso também. E aí saiu, foi aprovada a Lei 14.195, tá? Aí com concurso público nacional, em vez de estadual, a livre pactuação de preços, que eu já falei para vocês que não faz sentido, que é um absurdo, e com três características a mais. Aí temos mais uns detalhes. Qualquer agente público pode traduzir, ou seja, outro absurdo, porque se o juiz quiser traduzir, interpretar, ele pode, o promotor também, o defensor também, o delegado também, o escrevente também e o tabelião também, e então ficou confuso porque nenhuma dessas pessoas fez prova de tradução nem de interpretação e seria um patente desvio de função. Mas é isso que está lá. Por isso que a gente está com a ADI 7196, que está em fase de votação. Já tem 2 votos lá colocados. Quem se interessar pode pesquisar lá no site do STF. E permitiu também essa lei estrangeiros, que foi, como eu disse aqui, um absurdo, porque ele vai usar o nosso brasão e fere o princípio da segurança nacional. Tá? E os portadores de C2, né, tradutores e intérpretes públicos agora já estão sendo a liminar foi cassada, né? Foi cancelada e agora as juntas comerciais já estão matriculando várias pessoas que são portadoras do certificado de proficiência C2. Novamente, nada com as pessoas, estou combatendo o argumento, a, a informação. Portador de C2 nunca fez prova de tradução, nem de versão, nem de interpretação. Não deveria estar fazendo isso com fé pública em nome do Brasil, tá? Concurso público. Queria passar essa informação também para vocês do concurso público do TIP. Ele foi instituído, então, pelo decreto de 1943. Aí a lei criou esse atalho do C2, que é o que eu estava falando para vocês, que é um perigo. A consulta pública que foi lançada semana passada, ou seja, para quem, né, estiver vendo isso aqui meses depois, foi lançada em abril de 2025. Ela sugere a intenção, e aí tem mais outro perigo, a intenção do DREI de realizar concurso público remoto. Vocês conhecem algum juiz que tenha sido aprovado em concurso público remoto? E promotor? E defensor? A OAB de vocês é remota? Não, tá? Então fica aí o absurdo. Quem quiser ir lá na consulta pública do DREI, na página do DREI, pode, por favor, lá se pronunciar. Digam a opinião de vocês, mas eu estou explicando que concurso público remoto, onde a pessoa tem um computador fazendo a prova, outro computador para fazer a cola, para uma pessoa que vai ter fé pública, eu acho assim temerário, né? Muito, muito complicado, tá? Mas fica aí para análise de vocês. É, aqui também queria, deixa eu passar para cá. Aqui eu queria falar da apostille da assinatura digital. Vocês já usam, né? Principalmente advogados. Bom, todos. O judiciário está bem avançado em tecnologia, né? Quase, não sei se já todos os processos são digitais, mas eu acho que sim. Acho que agora todos os novos já são digitais. E queria falar também da apostille, tá? A apostille, ela já existia há muitas décadas, mas no Brasil ela só entrou em vigor em 2016, porque o Brasil ratificou a Convenção de Haia em 2015.
Tá? Então, em 2016 é que os cartórios brasileiros começaram a emitir apostille. Os outros países já emitiam apostilhas para os seus documentos públicos. A gente, como tradutor e intérprete público, já recebia muitos documentos apostilados. Então, para a gente não foi uma novidade, porque a gente já via lá, opa, isso para o Brasil não vai ter uso, não vai ter função, mas está lá, né? E a gente traduzia. Então, aqui um modelinho, para quem nunca viu, esse daqui é o modelinho da apostila brasileira em formato físico, tá? Existe essa mesma carinha aqui, sendo que não com papel e moeda, claro, porque não vai ser em papel, vai ser em formato digital. Temos também em formato digital os mesmos 10 campos. O que que é uma apostila? É como se fosse um reconhecimento de firma, mas não é só isso, tá? Mas é um formulário com 10 campinhos padronizados para mais de 115 países, talvez já tenha mais do que 120 agora, tá? Então, vários países no mundo adotam a apostille. A nossa tem esse texto aqui, trilíngue, em 3 idiomas, tem código QR, é assim maravilhosa a nossa apostila. Ela identifica o titular do documento. Então, se aquela apostila se referir a um diploma da Maria, aqui vai estar titular do documento, Maria, e aqui o tipo de documento, diploma. Já em outros países, vocês não vão ver nada disso. Agora, qual é a minha recomendação para vocês, profissionais do direito? Não deixem de exigir a apostille, porque ela confere não, ela confirma a autenticidade da assinatura e ela confirma que aquela pessoa estava naquele cargo, naquela função pública, naquela data. Então, assim, é muito complicado aceitar um documento público estrangeiro sem ter uma apostille, tá? Ele pode ser falsificado e você não vai poder fazer nada depois, a não ser chorar, né? Então, bem complicado. Claro, pode ter repercussões jurídicas, mas estou dizendo assim, olha quanto tempo você vai perder, né? Às vezes dinheiro, eh, fazendo um trâmite com um documento que é falso, tá? Então, não deixem de exigir a apostille. E sabendo que os países que não são signatários, eles também têm um trâmite de legalização antes de os documentos públicos serem usados no Brasil. Por exemplo, Cuba. Cuba não é signatária da Convenção de Haia, então, se não vai apostilar, não vai fazer nada? Não. É o sistema que antes vigorava para todos os países, que é você trazer o documento legalizado pelo consulado brasileiro daquele país. Muitas vezes, aquele documento antes do Ministério de Relações Exteriores, desculpa, antes de ser legalizado no consulado brasileiro lá em Havana, lá em Cuba, ele teve que passar em outro órgão do país, mas aí tem que pesquisar cada caso, caso a caso, tá? O que não pode dizer assim, se não é signatário da Convenção de Haia, que eu já vi muitas páginas dizendo isso, muita gente se enrola com isso. Então se não é signatário da Convenção de Haia, tudo bem, não precisa vir apostilado e ponto. Não, não precisa vir apostilado, mas tem que exigir a etiqueta, se ele vier de lá para cá, do país estrangeiro para o Brasil, tem que vir com a etiqueta do consulado brasileiro. E se for do Brasil para fora, tem que ir com o carimbo do Ministério de Relações Exteriores de alguma capital brasileira, tá? E esse trâmite é gratuito, tá bom? Então fiquem aí com a informação. A mais próxima aqui de Juiz de Fora é o Rio, então tem assim, tá mais perto, menos tempo de estrada, mas se alguém quiser fazer em Belo Horizonte também pode. E aí, cada estado, se você estiver em outro estado, provavelmente você tem Ministério das Relações Exteriores na capital do seu estado, tá bom? Da assinatura digital, eu queria só dizer para vocês que as traduções públicas podem ser assinadas, elas não têm que ser assinadas com certificado digital, mas elas podem. Por quê? Porque tem gente que não é muito afeita à tecnologia, então estamos nesse momento de transição. Nem todos os tradutores e intérpretes públicos vão ter interesse em comprar um SPF, pagar assinatura, pagar mais não sei o quê. São três despesas, né? A assinatura, o SPF, físico mesmo, o token, e mais
o arquivo que fica dentro do token, né? Então, nem todos vão querer fazer isso, não se dão bem com tecnologia nem nada. Então, não se pode exigir que tenha certificado digital, que seja assinada com certificado digital. Mas vocês também não podem negar, e tem cartório negando, não pode negar, é, recusar tradução juramentada porque ela está assinada com certificado digital. Então, nesse caso, a recomendação ou é mostrar o artigo 33 dessa lei, 14.195, que diz lá, o tradutor e intérprete público poderá realizar, ou seja, está permitido, né? Ou então procurar outro cartório, porque se o cartório não está cumprindo, não está respeitando a legislação, mesmo você mostrando a legislação, então tem que ir para outro cartório, tá bom? Comentários, escrevam no chat deste vídeo. Vou ver se eu consigo hoje, ainda 1º de maio, fazer o upload do vídeo lá no meu canal, que é o canal aqui de tradução juramentada viabilizando sonhos. Tenho outros vídeos aqui no canal, sempre de tradução juramentada. Esse canal nunca vai ser monetizado, que eu acho que essa informação é de utilidade pública. Então, aqui poderão recomendar para os seus colegas sem susto, né? Que vocês vão poder ter sempre informação. Alguns vídeos são mais antigos, se quiserem, mas ainda continua assim hoje, né? Por isso eu vou lançando vídeos de atualização, porque vocês já vão saber que não vai pegar lá o primeiro vídeo do início do canal, porque a legislação está mudando muito. Né? Então, vejam direitinho, aqui vocês vão ter, mesmo que vocês não sejam mesmo que você que está me vendo agora não seja profissional do direito, você vai ter a informação mais atualizada, tá bom? Fica aqui o link, o bit.ly do canal, e porque senão ficaria muito grande aqui para colocar, é só vocês verem aí e podem escrever nos comentários, mandar as dúvidas, podem me escrever, aqui ficam todos os meus contatos, né, de WhatsApp, aqui o e-mail, no YouTube aqui já estão, tem o Instagram também, tem o meu pessoal e o da empresa, tem o Twitter pessoal da empresa, aí coloquei as duas opções que às vezes querem fazer acesso, ver outras informações, e aí eu vou publicando um pouquinho em cada um, que o tempo é curto, né? Mas a gente tenta dar conta do recado. No mais, gente, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado, e que tenha sido proveitoso ficar aqui. Espero que tenha sido proveitoso, fazer esse encontro aqui comigo, tirar algumas dúvidas, escrevam, né, o que vocês tiverem de dúvida. Às vezes o que é fácil para mim, óbvio para mim, não é óbvio para quem está do outro lado aí da telinha. E, no mais, contem comigo, tá bom? Um bom finalzinho de 1º de maio e que dê tudo certo aí na carreira e nos concursos de vocês. Um abraço, tchau, tchau.